esquecer. Orientados pela Bíblia, vamos caminhar. As bases da reforma vamos memorizar. Só a fé, só a graça, só a Cristo. Só a Escritura, só a Deus, glória. Só a fé, só a graça, só a Cristo. Só a Escritura, só a Deus, glória. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Por graça somos salvos mediante a fé. Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é nossa base, agora é só a Deus. Só a fé, só a graça, só a Cristo. Só a Escritura, só a Deus, glória. Só a fé, só a graça, só a Cristo. Só a Escritura, só a Deus, glória. Sola fé, sola gracia, solus Christus, sola Escritura, soli Deo glória. Então aí temos somente a fé, ou só a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e glória somente a Deus. Então nós vamos estudar cada pontinho desse num texto da Escritura Sagrada. E hoje nós vamos falar então, quando fala aqui, somente a graça. Então nós vamos começar com a graça, somente a graça. E o texto que eu quero ler, crianças, está aqui em Efésios capítulo 2. Eu vou ler todo o texto de 1 a 10, mas eu vou destacar aqui uma parte desse texto para falarmos sobre a graça de Deus. Vamos lá. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Crianças, esse texto é um dos textos mais conhecidos da Escritura Sagrada e é um texto muito lindo, porque ele vai mostrar o que éramos quando estávamos nos nossos pecados e vai mostrar o que Deus fez em nossa vida. Vejam que aqui no capítulo 2, Paulo ele começa a falar sobre uma situação muito difícil, uma situação de morte, uma situação de ira, uma situação de desespero. Ele diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele já começa assim, estávamos mortos nos pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Então o mundo é que dominava a gente, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, então o diabo. E aí ele fala, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Então Paulo diz que uma pessoa sem Cristo, crianças, ela é dirigida somente pelo mundo, pelo diabo
e pela sua própria carne. É por isso que ele está morto nos seus delitos e pecados, está morto, separado totalmente de Deus. E aí veja, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então éramos filhos da ira de quem? De Deus. A ira de Deus está sobre todos aqueles que agem pela sua carne, pelo mundo e também por Satanás. E veja que aqui fala que éramos escravos da carne, escravos do pecado. Uma pessoa que não tem Cristo, ela é escrava do pecado. Ela não pode fazer qualquer outra coisa senão pecar contra Deus. É por isso que nós temos na nossa doutrina aquela afirmação que diz que toda pessoa sem Cristo é um depravado totalmente. Ele é totalmente depravado. Então os seus atos não são atos de justiça. Ainda que o incrédulo, já aprendemos isso na nossa confissão de fé, ainda que o incrédulo tenha atitudes que são vistas como boas, né, demonstrando solidariedade, a mãe que ama o seu filho, sem dúvida nenhuma, mas nenhuma dessas atitudes agrada a Deus, porque vem de uma vida que está morta nos delitos e pecados. Então não tem jeito, são filhos da ira, não tem para onde ir, é só morte, desespero e ódio. Mas o verso 4, crianças, vai mudar esse quadro, vai mudar essa situação. O verso 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então, qual é o grande elemento responsável por essa mudança na vida dos crentes? É o amor de Deus. Paulo diz isso. Diz que Deus ele é rico em misericórdia e ele tem um grande amor para conosco. Para conosco quem? Os seus eleitos. E aí veja só como muda toda aquela situação, crianças, de morte, de ira, de delitos, pecados, escravidão, muda completamente. E aí no verso 5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, viu só? Estávamos mortos em nossos pecados. O que diz a Escritura Sagrada? Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Paulo está dizendo que a salvação, ela vem pela graça em Cristo Jesus. Não vem de nós. Não vem de nenhum trabalho realizado pelo ser humano. Não. Você, criança, que já é salva em Cristo Jesus, você não fez nada por esta salvação. Foi Cristo quem fez. E esta salvação te alcançou por causa da graça de Deus. Pela graça sois salvos. E aí a obra que Deus faz em nós é totalmente contrária à morte. É contrária ao desespero e à ira. Já vimos que estamos debaixo do amor e da misericórdia de Deus. E se as pessoas lá do mundo elas estão mortas, no verso 6 diz assim: juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo sempre repete: em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. Porque de fato é Cristo o nosso Salvador. E veja que ele nos ressuscitou. Inclusive, crianças, tem uma musiquinha aí, gospel, né? Que a cantora pede para que Deus a ressuscite, etc. Isso aí é tudo heresia. É heresia, porque nós já estamos ressuscitados, fomos ressuscitados pelo Senhor, somos ressurretos no Senhor. Já estamos vivos, não temos que ficar pedindo para remover pedra, para ressuscitar. Não, isso é mentira. Essa música, ela diz uma mentira. Nós sabemos que na palavra de Deus, ele nos ressuscitou em Cristo Jesus.
e nos fez assentar nos lugares celestiais. E tudo isso, sabe, crianças, sabe por que Deus fez isso na sua vida? Para mostrar a sua graça, a riqueza da sua graça, a riqueza da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus, que está irado com os ímpios que estão em seus pecados, Ele em nós demonstra o seu amor, a sua graça e a sua bondade. Aí vem o texto que eu quero destacar, crianças. É o que está no verso 8 e 9. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Quando a Escritura Sagrada diz que nós somos salvos pela graça, o que significa a palavra graça? A palavra graça, criança, significa uma dádiva que não merecemos. É algo que nós não merecemos, mas ela está ali. Os antigos gregos que viviam na época do apóstolo Paulo, quando eles olhavam para uma montanha muito grande, lá em cima tinha neve, e ele contemplava aquilo, aquilo era tão lindo, aquilo era tão majestoso diante dele, que ele dizia assim, isso é graça. Por quê? Porque eu não mereço ver essa montanha tão linda, eu não mereço contemplar. Então é algo que eu vejo de graça e eu, de fato, não mereço isto. Então, graça é algo que uma pessoa nos dá que não merecemos. Então, o que nós recebemos do Senhor? A salvação. Merecemos a salvação? De jeito nenhum. Nós que antes vivíamos nos nossos delitos e pecados, vivíamos afrontando a Cristo e a Deus Pai com os nossos pecados, não merecíamos, por isso é pela graça. É um presente merecido. Quando Deus, crianças, lá na eternidade, escolheu você pelo seu nome, Ele já sabia quem você era e Ele iria escolhê-lo, Ele fez isso por amor. O Senhor Deus escolheu te amar. Ele escolheu colocar sobre você a sua bondade e o seu amor. Por isso Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé nós vamos falar na semana que vem, então eu não quero dissertar aqui para vocês sobre esse tema da fé, porque será o nosso próximo tema. Então ele diz, porque pela graça, o que é graça? Um presente que nós não merecemos. Deus nos deu a salvação e nós não merecíamos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que Paulo está dizendo é que até mesmo a fé que nós temos é um presente de Deus. Nós não temos fé, ninguém nasce com fé. É Deus quem coloca para que a gente seja salvo. E aí Paulo explica no verso 9. Ele diz assim, não de obras para que ninguém se glorie. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe, crianças? Sobre obras. Algumas pessoas acham que ela pode ter a salvação fazendo coisas boas, fazendo caridade, ajudando ao próximo. Nós já vimos, um ímpio, ele pode até fazer isto, mas ele é depravado diante de Deus. Não há nele nada que agrade ao Senhor. Então, ninguém pode trabalhar pela sua salvação. Ninguém. Ninguém pode fazer isso. Ela é de graça. Ela vem pela graça do Senhor. Lembra? Um presente que nós não merecemos vem de graça, das mãos do Senhor. Mas também tem um outro detalhe, crianças. Tem muita gente que acredita que a pessoa, ela é quem aceita Jesus, é ela que decide se Cristo vai reinar na vida dela ou não. Isso também é obra, porque Ele fez algo, Ele aceitou a Cristo, foi a pessoa, eu mesmo, eu me converti, eu sozinho, porque eu fui até Cristo. Isso também é uma heresia, crianças, isso não está certo. Ninguém faz isto.
Como é que um morto pode reagir se estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Então, não existe essa história de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é quando as pessoas acreditam que alguém pode, ele mesmo, por sua força, aceitar a Cristo ou não. Então, as pessoas que acreditam no livre-arbítrio, crianças, elas pensam assim. Cristo está lá, paradinho, não está fazendo nada, está só olhando para o pecador e esperando para ver se esse pecador decide ou não ser crente. Ora, isso também não é trabalho da pessoa? Ela vai escolher, ela vai agir para ser crente ou não, recebendo a salvação de Cristo? Isto não pode, crianças. Por isso que a Escritura Sagrada diz: não vende obras para que ninguém se glorie. Lá no céu, ninguém vai poder dizer assim: eu fui muito mais inteligente do que os outros porque eu decidi, eu escolhi a Cristo, eu aceitei a Cristo. Não, ninguém vai poder dizer isto. Nós só vamos dizer: o Senhor Deus nos alcançou, nós não merecíamos a mesma coisa que aquelas pessoas que estão condenadas ao inferno. Mas o Senhor Deus escolheu nos amar. É isso que significa, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de atitude humana, não de esforço humano, não de escolha humana, para que ninguém se glorie. Crianças, vocês irão para o céu. Sabe por que vocês irão para o céu? Não é porque vocês são boazinhas, não. Sabe por que vocês vão para o céu? Não é porque um dia você decidiu servir a Cristo, não. Você vai para o céu porque Cristo te alcançou. Na eternidade, Deus Pai te escolheu para que você fosse salvo. Cristo veio e morreu na cruz por você. Ele lembrou do seu nome e ele morreu por você. E aí então, quando nós nascemos, o Senhor Deus nos alcança com a sua graça e com a sua misericórdia. É por isso que crente não perde salvação, porque toda obra não depende de nós, seres humanos. Depende unicamente de Deus, que é poderoso para nos... Por isso, crianças, estejam confiantes, sabendo que é pela graça que nós somos salvos. O que é graça, crianças? É um presente que nós não merecemos. Deus nos salva, nós não merecemos ser salvos, mas Ele nos salva. Cristo veio morrer em meu lugar, eu não merecia isto, mas Ele veio e morreu. Isto é graça. É graça de Deus para nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça sobre nós. Que cada criança entenda a Tua palavra, entenda as Escrituras Sagradas e entenda, ó Pai, que elas não mereciam, mas Cristo morreu por cada uma delas e elas foram alcançadas pelo Senhor. Não há nada em nós. Nós nem mesmo escolhemos servir a Cristo. Ele nos alcançou. Ele veio e nos salvou pela obra do Espírito Santo em nós, pela santa vocação, que é esta obra do Espírito Santo que nos conduz para a salvação. Que cada criança entenda isto e ela esteja firmada na Tua graça, meu Senhor. É o que nós te pedimos no nome dele. Amém. Amém. Vamos cantar de novo? Cadê aqui o violão? João levou para lá. Vamos lá? Então vou tocar aqui. Eu toco aqui mesmo, Checha. Pode deixar. Toca aqui. Vai ferir meu dedinho, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos cantar mais uma vez. Aqui o hino da reforma. Vamos lá? Vamos lá. As bases da reforma, nós vamos aprender as 5 diretrizes para não esquecer. Vamos lá. Troca aqui. Aqui.
aqui, pronto, aqui tá melhor, muito bem. Deixa eu colocar aqui. Mano, coloca aí. Vamos lá. Um, dois, três, já. As bases da reforma nós vamos aprender. As 5 diretrizes pra não esquecer. Orientados pela Bíblia vamos caminhar. As bases da reforma vamos memorizar. Só a fé, só a graça, só a Cristo. Só a Escritura, só a Deus, glória. Só a fé, só a graça, só a Cristo. Só a Escritura, só a Deus, glória. A Bíblia diz que o justo viverá. Por graça somos salvos mediante a fé. Pois Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é nossa base e agora é só a Deus. Só a fé, só a graça,